No sepulcro de José. Conspiração contra o governo romano constituía o crime pelo qual Salvador fora condenado. Os que eram executados por semelhante delito deveriam ser sepultados no lugar especialmente destinado a tais criminosos. João, discípulo amado, estremeceu ante a ideia de ser o corpo do querido mestre levado em mãos de rudes e insensíveis soldados para ser sepultado no lugar de desonra. Não havia, porém, nenhum meio de evitá-lo, visto que não tinha nenhuma influência sobre Pilatos. Nessa conjuntura angustiosa, os discípulos foram gentilmente auxiliados por José e Nicodemos. Estes homens eram membros do Sinédrio e conhecidos de Pilatos. Ambos eram homens abastados e de influência. Estes resolveram que o Salvador deveria ser sepultado com todas as honras devidas. O primeiro foi ter afoitamente com Pilatos e solicitou o corpo de Jesus. Pilatos, depois de haver informado que Jesus estava realmente morto, acendeu ao pedido. Enquanto José assudia a casa de Pilatos, apareceu Nicodemos, trazendo cerca de 100 libras de preciosos argumentos, um preparado de mirra e aloés para embalsamar o corpo do mestre. Ao mais alto personagem de Jerusalém não se podiam ter prestado maiores honras que aquelas que o Salvador acabava de receber. Os humildes seguidores de Cristo estavam pasmos de ver o interesse manifestado por esses ricos príncipes no sepultamento de Jesus. Dominados de tristeza ante os fatos ocorridos, haviam-se esquecidos completamente de que o Salvador lhes dissera que essas coisas deviam acontecer, pelo que estavam sem esperança. Nem José nem Nicodemos tinham confessado abertamente a Jesus durante a sua vida. Tinham, porém, ouvido suas doutrinas e observado de perto o Salvador durante o seu ministério. Embora os discípulos houvessem esquecido as palavras que o Mestre lhes predissera à sua morte, José e Nicodemos ainda se retinham na memória, e os mesmos fatos que lançavam em desespero aos discípulos, abalando-lhes a fé, foram para estes a prova evidente de que Jesus era o Messias, decidindo-os a assumir uma atitude definitiva a favor do Mestre. O auxílio desses homens respeitados e ricos veio muito a propósito nessa ocasião. Estavam mesmo no caso de fazer pelo Mestre o que os discípulos não teriam sido então possível. Com solitude e reverência, tiraram por suas próprias mãos o corpo inânime da cruz. Derramaram copiosas lágrimas ao contemplar as suas formas sangrentas e dilaceradas. Era José possuidor de um sepulcro recentemente talhado em uma rocha viva, para si mesmo. Essa sepultura foi, pois, preparada para Jesus. Embalsamado o corpo com unguento, envolveram-no numa mortalha e o deitaram ali. Embora os príncipes do povo tivessem conseguido a morte do Filho de Deus, não se deram todavia por satisfeitos. Conheciam perfeitamente o grande poder de Cristo. Tinham estado junto à sepultura de Lázaro quando este foi chamado da morte para a vida, e tremiam de medo que Jesus pudesse ressuscitar dos mortos e tornar a aparecer-lhes. Tinham ouvido Jesus dizer que estava em seu poder dar a vida e torná-la a tomá-la, e lembraram-se de suas palavras: desfazei este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Judas, que lhe havia referido estas palavras ditas por Jesus quando subiram a última vez a Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos príncipes e sacerdotes, e aos seus escribas, que o condenarão à morte, e entregá-lo-ão aos gênitos para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao 3º dia ressurgirá. Recordavam-se agora de muitas coisas que Jesus havia dito, predizendo sua ressurreição, e por mais que os desejassem, não conseguiram desfazer das suas apreensões. A imitação de Satanás, seu pai, criam e tremiam. Todas as coisas precisavam confirmar que Jesus era Filho de Deus. Fugia-lhes o sono e viviam agora que Jesus estava morto, mais apreensivos do que quando estivera vivo. Ansiosos por segurarem a entrada do sepulcro de Jesus, a fim de o reterem ali, suplicaram a Pilatos que mandasse guardar o sepulcro até o 3º dia. Pilatos pôs então uma guarda à disposição dos sacerdotes e disse: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E, indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra.